vida do alérgico na primavera canadense é assim. Meu povo, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre como tá sendo essa fase de mudança, né, de Montreal pra Vancouver e como a gente tá fazendo em relação a procurar um apartamento lá em Vancouver. Então, enfim, explicar algumas coisas que vocês estão me perguntando e é isso, vamos pro vídeo. Primeiramente eu quero responder uma pergunta que várias pessoas me fizeram, né, acho que nem todo mundo acompanhou aí todos os últimos vídeos do canal e talvez esteja um pouco por fora, mas algumas pessoas estão me perguntando por que vocês estão saindo de Montreal, por que vocês estão mudando pra Vancouver. E, na verdade, pra quem é novo aqui no canal e não sabe, a gente mora oficialmente em Vancouver. A gente mora em Vancouver e a gente veio passar 3 meses em Montreal, mas gostamos muito da cidade e decidimos ficar mais tempo, né? Estender o tempo que a gente ia ter aqui. Então a gente decidiu estender o nosso tempo, né? A nossa estadia aqui em Montreal, só que estender mais 3 meses não faria sentido porque a gente iria pegar todo o inverno e ir embora assim que o clima começasse a melhorar. Daí eu falei, tá, não faz sentido nenhum isso. Se é pra estender, vamos estender até o verão. Então a gente decidiu ficar até agora, junho, né, já estava planejado que seria o nosso último mês aqui em Montreal. E sim, a gente considerou a possibilidade de ficar por aqui, de ficar no Quebec, porque a gente amou Montreal, eu me apaixonei pelo Quebec em todos os sentidos, assim, é uma província que eu amei morar aqui, eu amei conhecer, eu amei a culinária, eu amei a cultura, a história, as pessoas, o estilo de vida, então eu realmente gostei muito do Quebec. E não foi uma decisão fácil, assim, né? Bater o martelo e falar vamos voltar para Vancouver não foi uma decisão fácil, porque a gente gosta muito das duas cidades. Eu gosto muito de Vancouver, é a minha cidade favorita do Canadá, mas eu passei a gostar muito de Montreal também. E as duas cidades têm coisas boas e ruins, mas enfim, a gente acabou decidindo voltar para Vancouver nesse momento por conta de vários fatores, mas principalmente porque todas as nossas coisas estão lá, né? A gente tem um storage de coisas lá em Vancouver lotado, com toda a nossa vida dentro daquele storage. E a gente precisa voltar, a gente precisa resolver, né, pegar as nossas coisas. E se no futuro a gente quiser voltar pra Montreal, aí a gente faz do jeito certo, faz a mudança, né, traz nossas coisas pra cá, vê o que vai trazer, o que não vai, o que vende, o que não vende, a gente pode decidir isso no futuro. Mas trazer toda a nossa mudança, né, de Vancouver aqui pra Montreal hoje custaria entre 5 e 6 mil dólares, então a gente achou que não fazia muito sentido no momento, assim, sabe? Era muito dinheiro. E ainda tem muita coisa que eu quero fazer em Vancouver, então a gente decidiu voltar. Mas nada impede de que a gente volte pra Montreal no futuro. E bom, a gente veio pra Montreal, na verdade, porque era uma vontade que eu tinha, óbvio, de passar uma temporada aqui. Mas essa temporada, ela aconteceu porque a gente morava numa casa lá em Surrey, que é uma cidade na região da Grande Vancouver. Uma townhouse, né, que são essas casinhas uma grudadinha na outra, sabe? Que é super comum aqui no Canadá, inclusive. A gente morava numa casa dessas e o dono, a gente alugou direto com o dono, alugamos durante a pandemia, então a gente pegou um preço super bom, que não existe mais, inclusive. Ele veio e nos avisou que ele ia vender a casa e que a gente precisava vazar. Basicamente foi isso. Só que daí ele deu, assim, ele falou que ia vender a casa porque realmente os imóveis estavam valorizando muito naquela época. Era uma época que o Canadá estava começando a reabrir fronteiras, então o mercado imobiliário estava começando a explodir, assim, sabe? Porque tinha muita gente que ficou, né, sem conseguir vir pra cá durante o tempão da pandemia, começou a reabrir, então a coisa começou a ficar meio louca, assim, os preços começaram a subir e ele percebeu uma oportunidade, obviamente, de vender a casa, né, de vender as casas que ele tinha comprado e fazer dinheiro. E aí ele falou que ia vender, mas ele ficou meio que enrolando a gente, tipo, ele ficou meio que, não, vou vender, mas quando? Aí cada hora ele falava uma época diferente e aí a gente teve que passar a assinar um contrato mês a mês com ele, que não era uma coisa muito boa pra gente, porque se ele chegasse em qualquer momento do mês e falasse, estou vendendo, vendi a casa, sei lá, no mês seguinte a gente tinha que sair, né? Então assim, não era uma boa opção. E aí ele até chegou a comentar que se a gente quisesse assinar um contrato de 2 anos de aluguel, aí ele reconsideraria a ideia de vender. Mas não fazia sentido pra gente renovar pra 2 anos pra morar lá, porque a gente não gostou da experiência de morar em townhouse e de morar em Surrey, né, essa região. A gente morou, na verdade, em Langley e em Surrey, e eu não gostei da experiência de morar em nenhuma dessas cidades que ficam na Grande Vancouver, né. A gente morou, o primeiro lugar que a gente morou em Vancouver foi em Downtown Vancouver, depois Langley, depois Surrey, e eu realmente percebi que não funciona pra mim o subúrbio canadense, né, esses bairros, essas regiões bem residenciais, onde só tem casinha, onde não acontece muita coisa. Os nossos amigos brincam que essa rua aqui parece o Projac, a nossa rua. E não tem ninguém. É só tipo esse monte de casinha bonitinha que vocês estão vendo.
eu e alguns carros passando. O pessoal usa muito carro aqui, né? Então, essa tranquilidade toda. Depois de umas 4, 5 da tarde, já não tem ninguém na rua, já não tem nenhum barulho. E é por isso que eu falo que o Canadá é um grande interior, assim, sabe? É a minha percepção, pelo menos. Eu acho um porre, eu acho um saco, eu acho o estilo de vida, assim, muito sem graça. Então, não fazia sentido pra mim renovar, né, o nosso contrato de aluguel ali. Teve várias coisas, na verdade, que a gente descobriu que não fazia sentido pra gente, porque a gente pensava em comprar uma townhouse, porque os preços são mais atrativos. Só que depois de morar em uma, a gente percebeu que não, assim, não é uma coisa que a gente faria. Se fosse pra gastar dinheiro, eu compraria um apartamento mesmo, numa região bem central, bem movimentada, porque não, a gente não gostou, assim, realmente não é pra mim. Não tem nada de errado, mas não é pra mim. Então a gente decidiu vir pra Montreal porque o dono dessa casa que a gente morava, ele tava enrolando a gente em relação à data que as coisas iam acontecer, tipo, quando necessariamente ele ia colocar pra vender e tudo mais. Então a gente tava ficando um pouco nervoso com essa situação de não saber o que ia acontecer, porque é muito ruim ficar nessa de tipo... Tá, ele pode chegar amanhã e falar que vai vender a casa e a gente tem que fazer uma mudança assim. E a gente começou a procurar lugar pra alugar em Vancouver, só que tava numa época muito difícil pra alugar. Não que hoje esteja melhor, mas estava uma época bem complicada, assim, de conseguir alugar, porque foi bem nessa reabertura de fronteiras, então... Tava muita gente procurando apartamento, poucos apartamentos disponíveis. A gente até pensou em se mudar pra outra townhouse, mas a gente percebeu que tava impossível, assim. Os preços já estavam bem maiores do que quando a gente alugou, pra vocês terem uma ideia. A casa que a gente alugava por 2.500, né, essa casa que a gente alugava, hoje ela tá 3.500. Então, assim, aumentou $1.000. E então lá na época, né, a gente começou a olhar townhouses e, assim, além de não ter disponibilidade, assim, tava muito difícil encontrar, a gente começou a perceber que o valor não tava fazendo muito sentido pra gente. Tipo, tá, eu vou gastar tudo isso pra morar em lugares que eu não necessariamente quero morar, né, porque essas casas, elas são mais comuns, mais afastadas, né, do centro de Vancouver. E aí a gente decidiu, então tudo bem, vamos desistir dessa ideia de morar em casa, que foi bom pelo espaço, mas foi ruim pelo estilo de vida pra gente. E vamos voltar a morar em apartamento. E a gente começou a procurar em apartamentos. Isso foi lá no meio do ano passado, né? E também foi muito difícil de alugar. Então assim, eu fiz muitas aplicações pra apartamentos, a gente visitou... Aí a gente recebia respostas negativas, isso quando recebia uma resposta, porque muitas vezes eles nem respondem, tipo, nem te avisam que já foi alugado. E uma outra coisa que virou também um problema, né, uma coisa que não era em nosso favor, assim, digamos, na hora de aplicar para os apartamentos, era o fato de que nós somos autônomos, né, a gente tem uma empresa, então não é um emprego comum aqui no canal, uma empresa aqui no Canadá que tem um salário fixo todo mês. Eu tenho dinheiro que vem do YouTube, eu tenho dinheiro que vem de parcerias, a gente tem a empresa, então às vezes o dinheiro vem do Brasil, às vezes vem do Canadá. E não é um valor fixo sempre, entendeu? É uma coisa assim que depende, né, de mês a mês. E boa parte, né, do dinheiro da empresa está no Brasil, então o nosso dinheiro vem do Brasil pra cá. E quando a gente mandava as nossas comprovações financeiras já sendo uma coisa assim, não é um emprego aqui no Canadá certinho, com salário fixo todo mês, bonitinho, com folha de pagamento e etc. E essa família tem, além de tudo, tem 2 pets, então assim, a gente não era prioridade em absolutamente nenhum aluguel. E aí, basicamente, já que a gente não tava conseguindo alugar mesmo, a gente decidiu aproveitar e vir pra Montreal logo. Deixamos as nossas coisas no storage, né, então tá tudo lá em Vancouver. E quando a gente saiu da casa lá em Surrey, a gente teve vários problemas com o dono da casa. Como eu falei pra vocês, a gente alugava direto com o dono, não tinha uma empresa ali administrando, era a gente e o dono diretamente. Quando você vai entrar numa casa, né, num apartamento, seja lá onde for, em Vancouver você tem que pagar 2 depósitos, né, um depósito de segurança, que é metade do aluguel, e outra metade do aluguel, que é o depósito de pets. Então a gente pagou esses 2 depósitos pra ele. E basicamente, depois que a gente saiu da casa, ele começou a arrumar problema com tudo, assim, ele começou a achar defeito em tudo. Coisa que tava funcionando, ele falou que não tava funcionando, tudo tinha defeito. Aqui tem uma manchinha, aqui tem um risquinho, isso aqui não tá funcionando, isso daqui tá assim, isso daqui tá assado. Eu só sei que o Thiago se irritou com esse homem de um jeito, porque assim, a gente foi ver a lei, né, e aí tinha que, pra ele poder cobrar qualquer coisa da gente, ele tinha que mandar pra gente um orçamento comprovando quanto que foi gasto pra arrumar X coisa, tinha que mandar, na verdade, orçamentos diferentes pra gente poder aprovar o orçamento e falar, vamos fazer esse, vamos fazer aquele, não sei o que. Isso tinha que ser passado por nós. Mas não, né, foi tudo feito errado e a gente poderia ter, tipo, ido atrás de, sei lá, tentar resolver. Mas no fim das contas a gente já tava, tipo assim, eu não aguento mais esse homem na minha vida. Então o Thiago já tava irritadíssimo, falou, tem dinheiro aí pra consertar o que você precisa consertar? Tem, então adeus.
beijos. E foi isso, entendeu? Então o cara ficou com o nosso dinheiro do depósito. Então, enfim, a gente nunca tinha tido nenhum problema saindo de nenhum apartamento, nem nos 2 apartamentos que a gente morou em Vancouver, Vancouver e Langley, e nem no apartamento que a gente morou aqui, né, quando a gente mudou de um apartamento pro outro, a gente também não teve nenhum problema, mas com esse cara, né, que a gente fez direto com o dono, tivemos problema. E eu conheço várias pessoas, na verdade, que também tiveram problemas parecidos, então não é uma coisa incomum. E bom, agora a gente tá na fase de procurar apartamento em Vancouver. Na verdade, hoje, que vocês vão estar assistindo esse vídeo, a gente já tem um apartamento, já tá com o contrato assinado, mas vocês só vão ver os apartamentos e etc um pouquinho mais pra frente no próximo vídeo. Então, como que a gente ia fazer pra alugar um apartamento se a gente tá lá em Vancouver, se a gente tá aqui em Montreal, do outro lado do país? A gente poderia, por exemplo, ir até Vancouver e ficar num Airbnb. O mercado imobiliário de Vancouver tá extremamente aquecido, então os aluguéis deram uma aumentada, assim, muito bizarra. E como aumentou muito, as pessoas que já estão, né, alugando, que já tem um contrato um pouco mais antigo, elas não querem se mudar, obviamente, né, porque se elas se mudarem, elas vão ter que pagar muito mais caro do que elas pagam hoje em dia. Então, tem pouca oferta de apartamentos e muita demanda, muita gente procurando, e tem poucos imóveis, assim, sabe? Então tá realmente uma loucura. Então a gente poderia arriscar ir pra Vancouver, ficar num Airbnb e procurar. Só que daí a gente foi ver os preços dos Airbnbs e tá tipo assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você pagar 6, 7 mil dólares pra ficar um mês num apartamento. Inclusive não é só Vancouver que Airbnb tá assim não, tá? Porque eu até dei uma olhada, olhei Toronto, olhei aqui em Montreal, olhei Calgary, olhei algumas cidades do Canadá. E você vai ver um mês de aluguel, tipo, num lugar que não seja muito longe, muito velho, tá no mínimo 4, 5 mil dólares, assim, tipo, não faz sentido nenhum. Então, obviamente que decidimos fazer a busca do nosso apartamento com o pessoal da Van Sweet Home, né, eles fazem todo esse trabalho de procurar o apartamento, visitar, mandar pra você as opções, mesmo se você estiver no Brasil procurando aqui no Canadá, ou se você estiver no Canadá procurando na mesma cidade, ou em outra cidade, ou em outra província, como é o nosso caso. Então a gente já tinha fechado com eles lá no começo do ano, já tinha avisado, ó, mais ou menos ali final de junho, começo de julho, a gente vai tá indo pra Vancouver, então a gente precisa de um apartamento. Eles recomendam que você feche, né, com uma antecedência de uns 4 meses, pra pelo menos já fechar o contrato, já deixar tudo certo, mas a busca dos apartamentos de fato só começa um mês antes, porque o mercado imobiliário aqui é louco, né? É a terceira vez que a gente tá alugando com o pessoal da Van e eles mandaram as opções pra gente, que vocês vão ver no próximo vídeo, mas o apartamento já tá escolhido, já tá alugado, porém foi assim, muito tranquilo. Entre o primeiro dia das buscas e a gente tá com o contrato assinado, foram 13 dias, então foi super tranquilo. Inclusive a gente nem ia conseguir alugar esse apartamento se não fosse por eles, mas depois eu vou contar pra vocês todos os detalhes, porque se eu der muito detalhe aqui agora, depois que eu mostrar os apartamentos pra vocês, vocês já vão saber qual que foi, entendeu? Então eu não posso dar detalhes nesse momento. E antes de finalizar o vídeo, deixa eu contar pra vocês o que a gente tava procurando lá em Vancouver. Bom, a gente tava procurando um apartamento em Downtown Vancouver, que é a minha área favorita da cidade, mas eu também tava aberta a Burnaby se fosse ali na região do Brentwood ou no máximo Metrotown. Então essas são as regiões que eu queria. E em Downtown Vancouver, as regiões que eu queria seriam Cole Harbour, West End e Yaletown, que são as minhas regiões favoritas também de Downtown Vancouver. Mas assim, qualquer lugar de Downtown Vancouver que não fosse ali a região da Hastings, Chinatown, que é uma região onde tem muito morador de rua, então tem uma área específica ali de Downtown Vancouver que eu não moraria, mas qualquer outra área, literalmente qualquer outra área de Downtown Vancouver eu estaria assim, ó. Então Downtown Vancouver era o foco principal, mas, né, assim, vocês imaginam que com esse boom imobiliário que teve, o que já era caro ficou mais caro ainda, né? Então morar em Downtown Vancouver hoje em dia tá um pouco difícil. Consegue achar preços melhores de aluguel em algumas regiões de Burnaby ou em Surrey, em Coquitlam, né? Em regiões da grande Vancouver você consegue arrumar opções interessantes de aluguel. Mas em Downtown Vancouver especificamente não é muito fácil. Mas essa era a nossa região, assim, de preferência, com uma abertura para algumas regiões de Burnaby também. Mais do que isso, mais longe do que isso, longe entre aspas, porque Burnaby é literalmente colado em Vancouver. Eu acho que as pessoas elas não têm essa noção, mas Vancouver é uma cidade muito pequena. Downtown Vancouver então é tipo, é minúsculo. Você cruza a pé assim em poucos minutos, sabe? Então as coisas não são muito longe, tipo, entre Vancouver, Burnaby, é tudo meio perto. Mas se fosse pra sair, né, de Vancouver ou Burnaby, se fosse pra ir voltar pra Surrey ou Coquitlam ou Richmond, se fosse alguma região mais afastada,
a gente ficaria em Montreal. A gente já tinha até, inclusive, conversado sobre isso. A gente só voltaria se fosse pra ficar numa região mais urbana. Tipo de móvel, né, que a gente tava procurando, um apartamento de 2 quartos e se pudesse ser 2 quartos mais den ou 2 quartos mais solário, que é tipo um quartinho a mais, uma arinha a mais, um office, um escritorinho, né? Então se a gente achasse alguma coisa nesse sentido seria muito legal, mas 2 quartos seria ali o essencial. O nosso budget, até $3.200. Eu sei que vocês que ouviram esse valor agora, vocês estão assim, sofrendo, mas Downtown Vancouver, 2 quartos, menos de $3.000, não acho que tenha. Então sim, né, Downtown Vancouver é uma região mais cara, inclusive um erro que as pessoas fazem é procurar aluguel, ver ali só Downtown Vancouver e basear o preço naquela região, tipo, aquela região é a região mais cara de Vancouver, então obviamente, quer dizer, eu acho que não, acho que North Vancouver talvez seja mais caro. Não sei, hoje em dia eu tô achando bem parecido, mas enfim, é a região mais cara, o metro quadrado mais caro do Canadá, provavelmente, porque como eu falei, é uma mini regiãozinha muito pequena, que não tem mais onde subir prédio, então o que tem ali é caro. Então a gente já sabia que seria caro, não tem muito o que fazer, tipo, é o preço que tá. Os preços de aluguel, na verdade, aumentaram no país inteiro, já era uma região, né, Downtown Vancouver já era uma região cara, ficou mais cara do que já era, mas aumentou aqui em Montreal também, aumentou no país inteiro o aluguel, tá? E aí o que a gente queria? Que fosse um prédio novo, que fosse pet friendly e aceitasse 2 cachorros. Essa é uma coisa que tá sendo assim um desafio, tá? Desafio. E eu também queria que fosse um andar alto e que tivesse uma vista bonita. Quer mais o quê? O que mais que ela quer? E a gente também queria de toda forma que tivesse máquina de lavar e secar, porque eu não queria dividir lavanderia, né? Então máquina de lavar e secar é extremamente importante pra gente. E 2 vagas de garagem, preferencialmente com vaga pra carro elétrico, né? Porque agora a gente tem um carro elétrico. Então, inicialmente a gente pensou, não, a gente vai ter que ter uma vaga elétrica, mas depois a gente começou a pensar, se não tiver, faz parte, a gente vai ter que levar o carro pra carregar da mesma forma que a gente levaria pra colocar gasolina, sabe? Mas de fato, assim, no dia a dia, usa muito pouco, né, a bateria, porque principalmente dentro da cidade, assim, dentro de downtown, a gente vai até o mercado, até um lugar perto, assim, no máximo, e pronto. Então era isso que a gente tava procurando, e vocês vão ver em breve aqui no canal quais foram as opções que o pessoal da Van arrumou pra gente, e daí só depois quando a gente chegar em Vancouver que eu vou contar pra vocês qual vai ser de fato o apartamento. Estamos voltando pra Vancouver agora no final de junho, então a gente deve chegar lá mais ou menos na primeira semana de julho no máximo. A gente vai dirigir até lá, né, então vai ter vlog dessa parte também. Não tô preparada pra falar tchau pra Montreal, pra ser bem sincera, tipo, é uma coisa que tá... O coração tá doendo, assim, sabe? A gente não descartou a possibilidade de morar aqui, na verdade a gente até considerou, porque... A gente desistiu da ideia de comprar uma casa, mas comprar um apartamento ainda é uma coisa que eu gostaria, né? Numa área mais urbana, porque casa teria que ser num lugar mais afastado, né? E aí não tem nada a ver comigo. Então a gente considerou a possibilidade de comprar talvez um apartamento. E aí, obviamente, comprar apartamento aqui em Montreal é muito mais vantajoso financeiramente do que comprar em Vancouver. Mas o inverno aqui é mais extremo, então assim, tem seus pontos altos, seus pontos baixos, mas a gente não desconsidera a possibilidade de vir pra Montreal no futuro, pra vir morar aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Agora eu vou voltar a arrumar as coisas da mudança, porque assim, aqui onde vocês estão olhando até que tá relativamente arrumado, mas o resto do apartamento tá o caos completo, porque a gente tá arrumando as coisas pra mudança. E se você quer fazer intercâmbio no Canadá, obviamente, manda e-mail pra gente lá na Twizy. Inclusive, deixa eu avisar vocês de uma novidade. Agora, quando você entra no site da Twizy, na primeira página, tem uma funçãozinha ali de WhatsApp, que você já pode conversar com a nossa equipe pelo WhatsApp direto ali. Então, se você quer vir aqui pro Canadá, estudar, trabalhar, você pode tanto mandar um e-mail pra gente, como ir lá no nosso site, preencher o formulário, ou falar ali na caixinha do WhatsApp, se você achar mais prático. Inclusive, teremos em breve parcerias muito legais e, obviamente, muitos conteúdos de Vancouver e British Columbia. É isso, eu espero que vocês estejam animados com essa nova fase agora do canal, que teremos a fase Vancouver 2.0. E a gente se vê no próximo vídeo. Fala tchau, meu filho. Tchau, gente. Olha como eu sou lindo. A minha patinha tem cheiro de Cheetos.